Meu boa noite a todos, seguidor do Grupo Biografias Bambuense, no nosso perfil no Instagram, no nosso grupo no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nosso assunto de hoje é sobre imprensa, né? Imprensa bambuense. A gente vai falar de mais um jornal que circulou aqui em Bambuí. Hoje, especificamente, a gente vai falar do jornal de Bambuí. Esse jornal aqui, ó, que a gente tem aqui alguns exemplares dele e que circulou aqui em Bambuí há 75 anos passados. Esse aqui é o número 2 do jornal. A gente não tem aí o número 1 dele, a gente tem a partir do número 2 alguns exemplares, né? Foram duas versões, a gente vai falar também da segunda versão e, de certa forma, uma terceira versão com esse título, né? Jornal de Bambuí. Em 5 de novembro de 1950, 75 anos passados, começou a circular o Jornal de Bambuí, mais um jornal dirigido pelo principal jornalista bambuense José Arimateia Mourão. O gerente era o Fernando Bulhões Mourão e o secretário Sebastião Mourão, irmãos do Arimateia. Ele circulava quinzenalmente. O grande poeta João Apolinário de Oliveira, que a gente já biografou, era um dos colunistas do jornal. Importante notar é que em 1950 Bambuí já era escrito sem o HY. Confiram aí, ó. Bambuí sem o HY. O segundo número do jornal noticiou a repercussão do lançamento pelo Jornal Diário de Minas. Esse jornal aqui, ó. Tem aqui uma nota do Jornal Diário de Minas falando sobre esse jornal. Vamos à nota. Abre aspas. Já está circulando o primeiro número de Jornal de Bambuí, novo órgão de imprensa do interior de Minas, recentemente fundado naquela cidade. O novo jornal da progressista cidade, cujo primeiro número saiu em 5 do corrente, apresenta uma agradável feição gráfica, pelo seu feitio moderno, orientação segura e a circunstância de ser ao mesmo tempo um órgão combativo e fartamente noticioso. O Jornal de Bambuí credencia-se a um lugar de destaque na imprensa do interior e a prestar os melhores serviços à sua terra. O lema do jornal era Informação, Cultura, Variedades. Nós não temos, né, o primeiro exemplar desse jornal, mas nós temos aqui alguns a partir do número 2. Relata com muitos detalhes e matérias significativas a Bambuí do começo dos anos 50. Um exemplo, o jornal de Bambuí número 2, esse aqui, ó, de 26 de novembro de 1950, dá a seguinte notícia. Essa notícia está aqui, ó, bem aqui no pé, ó, Nova Matriz, ó. A notícia que me deixou estarrecido, né? No dia 26 de novembro de 1950, então o Jornal de Bambuí número 2 dá a seguinte notícia, abre aspas, o pároco local, reverendíssimo padre José Aparecida Pereira, está trabalhando para construir a nova matriz local. O esforçado pastor já construiu um templo magnífico em Silvestre Ferraz. Silvestre Ferraz hoje é uma cidade próxima lá onde nasceu o Monsenhor Aparecida. Fecha aspas. Para mim essa notícia é inacreditável. Em 1950 o Monsenhor já tratava da construção de uma nova matriz, evidentemente em substituição à velha. Ressalte-se que a torre da antiga igreja não existia até o ano de 1925. Encontramos várias outras notícias marcantes desses primeiros anos da década de 50. No exemplar número 3, de 10 de dezembro de 1950, encontramos a matéria sobre a construção da Vila Vicentina. Diz o texto, abre aspas, consta que vai ser
afinal construída a Vila Vicentina local. Nunca é tarde. É difícil compreender por que houve a demora secular na decisão dos responsáveis pela dita. Se não construírem a vila agora, quando já possuem o terreno e o dinheiro, jamais o farão. A vila precisa sair. Fecha aspas. Nesta época, o coronel Zé Camilo da Cunha construiu aquelas casinhas, né, de frente ali para a rua que leva o nome do pai dele, né? A gente vai ver a foto aí dessas casinhas na rua Antônio Camilo da Cunha, que era o pai do Zé Camilo, e o Zé Camilo construiu essas casinhas e doou para a Vila Vicentina. A gente vai aí a um pequeno intervalo e já volta aí com mais sobre esses dois jornais com o mesmo nome que circulou aqui em Mambuí. Estamos de volta. É muito bom saber que você está aqui com a gente, nos seguindo, nos acompanhando, prestigiando aqui o nosso trabalho. Dando sequência, então, no exemplar número 7, de 18 de fevereiro de 1951, temos a cobertura sobre a posse do prefeito e vice-prefeitos eleitos, né? No caso, o prefeito Dr. Wander de Andrade e o vice José Augusto Chaves. É essa matéria que está aqui na capa do nosso programa de hoje. Ó. Posto prefeito e vice, né? Dr. Wander de Andrade, né? O jornal enaltece, né, a figura do Dr. Wander. Abre aspas. Wander de Andrade não é político nem jamais o foi. Bambuiense pelo coração. Aqui tem sido uma força positiva a colaborar pelo progresso de nossa terra, ajudando-nos generosamente em todos os empreendimentos necessários ou úteis, acatado pelos nossos homens, estimado pelo povo, respeitado por todos. Submeteu-se ao sacrifício de aceitar os encargos do Executivo Municipal de Bambuí. Fecha aspas. No exemplar número 11, de 2 de maio de 1951, a notícia importante foi sobre a instalação da radiodifusora bambuiense. Essa emissora chegou a funcionar, mas não por muito tempo. Quando eu fui da diretoria da EB, na década de 80, ainda existia lá, na parte de cima lá do vestiário, o transmissor dessa rádio. Eu não sei se ele ainda se encontra por lá. Eis a nota, abre aspas. A radiodifusora bambuiense será uma realidade em breve. Grandes serviços prestará a emissora bambuiense a todos os bambuienses desta zona e particularmente aos bambuienses. A radiodifusora bambuiense está desde já elaborando estudos para programações excelentes de interesse público e social. Será mais uma força em ação visando o bem coletivo, com a colaboração do prefeito Wander de Andrade e do Dr. Antônio Torres. A nossa campanha será realizada e encerrada com pleno êxito, inaugurando em nossa terra mais um melhoramento expressivo. Fecha aspas. Na década de 90, tivemos outro jornal com o mesmo nome, né? Jornal de Bambuí. Está aqui, né? Uma segunda edição, a segunda versão do jornal. Esse a gente tem mais exemplares dele, né? Um jornal com muitas fotos, né? Esse aqui está falando aqui da história do quarto encontro de folias, que a gente teve a oportunidade de já contar essa história aqui no nosso canal, né? E várias outras importantes matérias, né? Um jornal com muitas fotos, já mais recente, né? Na década de 90, né? Que a gente teve aí esse jornal de Bambuí, uma coincidência aí com o nome do primeiro jornal do Arimateia. Ele era editado pela ACAT, né, Associação Cultural Antero Torres, tendo como responsável o Marley de Moura, que a gente já biografou aqui no nosso grupo. Deve ter sido lançado, esse jornal deve ter sido lançado em outubro de 1995. Este aqui
o número 24 do jornal. A gente não tem as primeiras edições dele. E ele era mensal. Esse jornal divulgou, né, em fevereiro de 2000 a notícia da morte do José Arimateia Mourão, né, fundador do primeiro jornal de Bambuí. A gente tem aqui esse jornal aqui, vamos ver se a gente encontra ele aqui, o jornal dando a notícia aí do falecimento do José Arimateia Mourão. A gente vai ver aí também esse aqui, ó. Aqui a foto do Zé Arimateia Mourão, jornalista, perdeu um de seus maiores intelectuais. A matéria está aqui na última página. Uma coincidência, né? O jornal de Bambuí dando a notícia sobre a morte do fundador do primeiro jornal de Bambuí. Atualmente nós temos aqui o jornal Bambuí Notícias, né? Esse jornal aqui, ó, lançado esse ano, sob a responsabilidade do nosso amigo Bernardo Leão, que a gente entrevistou aqui na semana passada. E temos também, né, com esse mesmo título, uma versão digital lançada também em 2025. Jornal Bambuí Notícias, uma versão digital, mas que não é do Bernardo, conforme ele explicou para nós aqui na quarta-feira passada, né, quando a gente o entrevistou. Então era isso que a gente tinha para falar sobre mais um órgão de imprensa daqui de Bambuí. Foram vários, foram muitos, importante para o nosso progresso, para a nossa cultura, para a nossa história, registrou os grandes momentos do nosso desenvolvimento, né? Os grandes feitos dos nossos concidadãos, né? Prefeitos, pessoal que tinha a caneta na mão, que tinha mando, e também as pessoas simples, né? As pessoas comuns, e que o jornal estava sempre destacando essas informações. Era isso que a gente tinha. A gente volta então na próxima quarta-feira com mais uma entrevista aqui no nosso canal Biografias Bambuenses. Até lá e um abraço a todos.